Em 2008, a malha ferroviária da China era de aproximadamente 60 mil quilômetros. Hoje, esse número já supera 127 mil quilômetros. E a meta é atingir 200 mil quilômetros até 2035. A China fez um superinvestimento no setor ferroviário. Entre 2014 e 2017, o país investiu aproximadamente 115 a 128 bilhões de dólares por ano em ferrovias. Para você ter uma ideia, isso representa entre 1 a 2% do PIB da China, de forma constante desde os anos 90. E em alguns períodos estratégicos, como durante os planos quinquenais, esse percentual chegou a impressionante 5 a 9% do PIB. Agora vamos analisar o Brasil. O Brasil, por outro lado, teve um processo de desinvestimento crônico no setor ferroviário. Em 2014, o governo federal investiu aproximadamente 2 bilhões de reais no setor ferroviário. Isso dá cerca de 820 milhões de dólares. Já era pouco para um país continental como o Brasil. Mas o mais grave é o que veio depois. Esse valor despencou para apenas 70 milhões de reais em 2023, ou seja, 12 milhões de dólares. E em 2024, a situação ficou ainda pior. O governo investiu 20 milhões de reais, o equivalente a 3 milhões de dólares. Isso é quase zero. É um desinvestimento completo no setor ferroviário. Uma queda de quase 99%. E o que temos de resultado? O Brasil tem apenas 30 mil quilômetros de malha ferroviária, e boa parte disso foi herdada do século XIX e início do século XX. Quase 44% dessa malha está concentrada só na região sudeste. Apenas 20% está no sul. A Alemanha tem 39 mil quilômetros de ferrovia. E a Alemanha é 27 vezes menor que o Brasil em território. O Japão, um arquipélago 22 vezes menor que o Brasil, tem 28 mil quilômetros de malha ferroviária. Quase o mesmo que a gente. Enquanto isso, o Brasil, um gigante continental, age como se ferrovia fosse coisa do passado. Sem ferrovia, não há logística eficiente. Sem logística, não há competitividade. E sem competitividade, o Brasil está condenado a ser colônia de exportação de grãos e minério. Enquanto o mundo todo investe em ferrovias modernas e trens de alta velocidade, como o Shinkansen, no Japão, o Brasil simplesmente não tem meios de transporte ferroviário eficiente para mercadorias. O sistema ferroviário brasileiro foi abandonado desde a década de 50. Hoje, as ferrovias no Brasil servem apenas para o transporte de matérias-primas únicas, ou seja, são operadas por grandes empresas. Por exemplo, a ferrovia de Carajás, da Vale, que exporta somente minério. Ferrovias que transportam vários tipos de produtos ou que atendam ao transporte de pessoas praticamente não existem no país. O Brasil sequer tem um sistema ferroviário integrado, muito menos um sistema para transporte de passageiros. Enquanto isso, a China quase 4 vezes triplicou sua malha ferroviária nos últimos 20 anos. O Brasil, por sua vez, ainda opera com ferrovias herdadas do século XIX. Mas por que o Brasil teve um desinvestimento brutal no setor ferroviário? Quem foram os responsáveis por isso? E mais importante, por que ainda vale a pena investir em ferrovias? Como eu reconstruiria as ferrovias nacionais do país? E será que ainda dá tempo de salvar as ferrovias brasileiras? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Investir em ferrovias é fundamental para qualquer país que queira crescer de forma sustentável e garantir sua segurança nacional. E isso é bom por pelo menos 3 motivos essenciais. O primeiro motivo é econômico. Ferrovias barateiam o custo do transporte. Diferente dos caminhões, que dependem de combustível fóssil e enfrentam congestionamentos constantes, os trens consomem muito menos energia para transportar grandes volumes de carga. Isso significa que as empresas gastam menos para levar seus produtos até o destino, e o preço final para o consumidor também pode cair.
Além disso, ferrovias são mais eficientes para transportar cargas pesadas e volumosas em longas distâncias, o que é perfeito para um país do tamanho do Brasil. O segundo motivo é ambiental. Ferrovias emitem menos dióxido de carbono. Em tempos de crise climática e pressão por sustentabilidade, usar transporte ferroviário é uma forma de reduzir a pegada de carbono da logística nacional. Menos caminhões nas estradas também significa menos congestionamento e menos desgaste das rodovias, que demandam constante manutenção e investimentos altos. Assim, investir em ferrovias é resolver dois problemas ao mesmo tempo: economia e preservação do meio ambiente. O terceiro motivo é geopolítico e estratégico. Para entender a importância disso, vamos olhar para a história. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista investiu pesado em sua malha ferroviária. Por quê? Porque ferrovias são cruciais para o transporte rápido e organizado de mercadorias, armas e principalmente pessoas, soldados em especial. Trens permitem deslocamentos em massa com velocidade, disciplina e menor consumo de recursos do que o transporte rodoviário. Não estou aqui defendendo aquela ideologia, mas destacando como ferrovias podem ser usadas para fortalecer a logística militar de um país. E não é só para fins bélicos que as ferrovias são essenciais. Países que dominam suas rotas ferroviárias conseguem responder melhor a crises, garantem maior segurança para suas cadeias produtivas e reduzem a dependência de combustíveis importados. Para o Brasil, que é um país continental, isso significa que ferrovias bem estruturadas são um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e para a soberania nacional. Em resumo, investir em ferrovias barateia custos, reduz emissões de CO2 e fortalece os interesses nacionais e a segurança do país. Ignorar essa realidade é caminhar para o atraso e para a dependência externa. Ok, agora que você já entendeu por que investir em ferrovias é tão importante, vamos entender por que o Brasil simplesmente não tem ferrovias desenvolvidas. E a resposta começa com uma palavra que todo empreendedor brasileiro odeia: burocracia. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo para quem quer empreender, principalmente em grandes projetos de infraestrutura. Agora imagine essa cena. Você é um empreendedor. Você tem dinheiro, tem um projeto viável, quer abrir uma empresa ferroviária para transportar mercadorias. Parabéns! É quase impossível fazer isso no Brasil. Sabe por quê? Porque para construir uma única ferrovia, você precisa de 3 licenças obrigatórias. LP, licença prévia, que é a licença que avalia se o projeto é viável ambientalmente. LI, licença de instalação, que autoriza a construção da ferrovia em si. LO, licença de operação, que só é emitida depois da obra pronta, para autorizar a ferrovia a funcionar. E aí vem o pesadelo dos prazos. A LP pode demorar de 5 a 8 anos para ser concedida. A LI, mais 1 a 2 anos. A LO, outros 1 a 2 anos. Ou seja, você pode esperar de 7 até 11 anos só para conseguir as licenças. E isso antes mesmo de colocar o primeiro trilho no chão. Agora pensa comigo. Como ferrovias são obras de longo prazo, que levam entre 10 e até 20 anos para ficarem prontas. Somando tudo, o seu projeto pode demorar mais de 20 anos para sair do papel até começar a funcionar. Quem em sã consciência vai querer investir nesse país? Não é falta de dinheiro, não é falta de interesse. É a burocracia que mata o progresso. E se o Brasil quiser realmente reconstruir sua malha ferroviária, o primeiro passo é enfrentar e destruir esse sistema burocrático medieval que emperra o país. E como se o tempo de espera de até 20 anos já não fosse o bastante. Ainda tem outro problema: a travessia dos órgãos burocráticos. Quer construir uma ferrovia no Brasil? Prepare-se, vai ter que passar pela FUNAI se tiver terra indígena no caminho. Vai ter que passar pela agência arqueológica se encontrar qualquer vestígio de sítio histórico. Vai ter que passar pelo IBAMA, pela ESMO e por todas as siglas possíveis que o Brasil inventou para impedir quem quer trabalhar. E mesmo que você consiga vencer essa maratona, ainda assim, seu projeto pode ser barrado a qualquer momento. Exemplo real: a Ferrogrão. Um projeto estratégico para o país. Uma ferrovia no norte, essencial para escoar a produção agrícola. Tudo caminhando, até que um grupo indígena denunciou que não foi avisado sobre a obra. O STF foi lá e barrou o projeto inteiro. Sim, anos de planejamento e bilhões de reais jogados no lixo. Até hoje a Ferrogrão está paralisada. Então agora imagina. Você espera 1 década para conseguir licença, espera mais 1 década para construir, e no final,
Um único despacho pode matar o seu projeto da noite para o dia. E sabe o que é pior? Empresas rivais podem fazer lobby para destruir sua ferrovia. Sim, porque no Brasil, empresário não é valorizado por entregar um bom produto. É valorizado por saber fazer lobby em Brasília. Quem em sã consciência vai investir em ferrovias nesse país? Ninguém sério aposta em um país onde o empreendedor espera 20 anos para ser destruído por uma canetada. E não, monarquistas, o Império Brasileiro não foi esse exemplo de investimento ferroviário que vocês tanto gostam de repetir. Dom Pedro II governou o Brasil por quase 40 anos, de 1840 a 1889. E nesse tempo todo, o país construiu apenas 9.000 quilômetros de ferrovias. Isso mesmo, 9.000 quilômetros em 4 décadas inteiras. Claro, é verdade que grande parte da nossa malha ferroviária atual teve origem nessa época. Mas dizer que foi um grande feito é exagero. 9.000 quilômetros em 40 anos significa uma média de 225 quilômetros por ano. Isso é pouco para um país do tamanho do Brasil. Agora, justiça seja feita. Boa parte dessas ferrovias foi construída pela iniciativa privada, voltada à exportação de café. A lógica era simples: pegar o café das fazendas do interior de São Paulo e Minas Gerais e levar até os portos, como o de Santos, com rapidez. E o Estado imperial, limitado, lento e muitas vezes servindo aos interesses das elites cafeeiras, mas sem visão estratégica de nação. Mas o pior ainda estava por vir. E ele tem nome: Juscelino Kubitschek. Presidente entre 1956 e 1961, JK criou o famoso plano de governo chamado 50 anos em 5. Mas na prática, o que ele fez foi enterrar o transporte ferroviário, criar uma dependência nacional dos automóveis e amarrar o Brasil aos combustíveis fósseis e às montadoras estrangeiras. Com o discurso do progresso, JK priorizou a indústria automobilística. Deu incentivos para montadoras estrangeiras, como Volkswagen, Ford e General Motors. E mais, decidiu construir Brasília no meio do nada, uma cidade planejada sem ferrovia, baseada em carros e rodovias. Resultado: abandonou completamente os investimentos em ferrovias, matando uma das únicas chances do Brasil se integrar logisticamente de forma inteligente. Agora compare com outros países. No mesmo período, o Japão já estava reconstruindo sua malha ferroviária destruída pela Segunda Guerra Mundial e lançaria, em 1964, o Shinkansen, o trem-bala. Enquanto isso, o Brasil escolheu o asfalto, o pneu, o motor a combustão e o trânsito. O Império construiu pouco, e a República, especialmente na era JK, destruiu o pouco que havia sido feito. Brasília não foi só uma cidade no meio do cerrado. Foi o símbolo de uma mentalidade imediatista que trocou logística nacional por votos e populismo. E até hoje pagamos caro por esse erro histórico. Agora vamos ao ponto central desta discussão: Juscelino Kubitschek, o presidente que enterrou de vez as ferrovias brasileiras. Sim, é verdade que ele não assinou nenhum decreto dizendo vamos acabar com as ferrovias. Mas é aí que está o problema. Ele não precisou. JK matou as ferrovias por omissão, por substituição, por desvio de prioridade. Ele tirou o foco do Brasil real, das conexões logísticas inteligentes, e colocou tudo na utopia de rodovias e da indústria automobilística. Em vez de continuar o que estava funcionando, em vez de integrar o Brasil com trilhos e reduzir custos logísticos, ele decidiu rasgar o mapa do Brasil e construir uma cidade artificial no meio do nada: Brasília. E o pior de tudo, Brasília se tornou não apenas uma cidade, mas o símbolo da centralização burra da distância com o povo e do abandono total das regiões mais pobres do país. O Norte e o Nordeste foram esquecidos. O Centro-Oeste foi transformado em um grande quintal do poder. O Brasil real foi abandonado. Resultado: toda a malha ferroviária se concentrou no Sul e no Sudeste. Hoje, 44% das ferrovias brasileiras estão no Sudeste. Cerca de 20% no Sul. E o restante do país? Praticamente nada. Isso não foi acaso. Isso foi omissão política. Isso foi desinteresse estratégico. Brasília jamais apresentou um plano nacional de ferrovias com visão de longo prazo, interligando todas as regiões. Jamais pensou o Brasil como nação. Só pensou em manter o poder e a máquina pública girando para si mesma. Brasília é o maior inimigo do transporte inteligente no Brasil. É o coração de um sistema que não liga para a eficiência, para o custo, para o povo. A culpa da nossa tragédia logística não é só de JK. É da estrutura política e técnica que Brasília criou.
uma estrutura que alimenta privilégios, lobbies, corrupção e esquece o essencial: o povo, a produção, o progresso. E enquanto essa estrutura não for desafiada, o Brasil continuará andando em círculos, de carro, atolado no asfalto, enquanto o mundo corre nos trilhos. E mesmo que a gente ignorasse todos os problemas que a gente falou até aqui, mesmo que a gente fechasse os olhos para a burocracia, para a lentidão, para o desinvestimento criminoso, ainda assim, o Brasil teria um problema maior. E esse problema tem nome. Chama-se Brasília, ou, como eu prefiro chamar, a capital da vergonha nacional. Brasília não apenas abandonou a malha ferroviária brasileira, Brasília impediu o surgimento de qualquer projeto de Estado. Sabe por quê? Porque no sistema criado em Brasília, nada é feito para durar. Nada é construído pensando em continuidade. Tudo é feito com base em interesse político de curto prazo. Vamos imaginar um presidente sério, um presidente que resolve criar um plano nacional ferroviário, com metas claras, investimentos pesados e visão de longo prazo. Ele passa 4 anos lutando contra tudo e contra todos. Consegue tirar do papel, começa as obras, e aí o mandato dele acaba. O que Brasília faz? Joga tudo no lixo. Simples assim. Porque o sistema construído em Brasília não tem nenhum mecanismo que obrigue o próximo governo a dar continuidade aos projetos estratégicos. Nenhum plano de ferrovia, de energia, de educação ou de defesa sobrevive ao calendário eleitoral. E aí você compara com a China. A China tem os planos quinquenais, que duram 5 anos, e mesmo que o presidente mude, o país segue o plano. No Brasil, cada presidente rasga o plano do anterior e recomeça do zero. E sabe qual é o nome disso? Isso não é democracia. Isso não é alternância de poder. Isso é omissão criminosa de um Estado sem visão nacional. Brasília não serve ao Brasil. Brasília serve a si mesma. Exemplo histórico. Olha o caso do Getúlio Vargas. Sem defender o homem, longe disso, mas é fato. Ele iniciou um projeto nacional ferroviário com visão de integração e planejamento. Sabe o que aconteceu? 4 anos depois, veio Juscelino Kubitschek. E com sua obsessão por carros e Brasília, enterrou tudo. E assim tem sido desde então. Todo presidente que constrói algo relevante tem seu legado destruído pelo sistema viciado de Brasília. Brasília é o verdadeiro inimigo do Brasil produtivo. Brasília não pensa o país. Brasília pensa em cargos, em emendas, em reeleição, em poder. Enquanto Brasília mandar no Brasil, o país não terá futuro. Terá, no máximo, mais um governo. Então vamos lá, pessoal. Vamos considerar que eu sou o presidente da República e que tenho poder absoluto. Aqui eu vou propor soluções para a reconstrução ferroviária do nosso país. Nós temos 4 problemas principais que eu citei ao longo do vídeo. 1. Burocracia, o principal monstro. 2. O tamanho continental do Brasil. 3. A falta de tempo para grandes obras. 4. A escassez de investimentos. Então vamos começar pelo primeiro, a burocracia. Qual é a solução que eu proponho para resolver isso? Primeira medida, a criação da Agência Nacional de Infraestrutura Estratégica. Trata-se de uma organização centralizadora, única e responsável por aprovar obras de interesse nacional. Essa agência retiraria o poder de órgãos como IBAMA, FUNAI, IPHAN, entre outros, nas decisões sobre grandes projetos logísticos. Ela seria composta por engenheiros, militares, economistas e juristas, e não por militantes ideológicos. A ANIE seria dividida em 2 frentes estratégicas. OGE, Organização Geoeconômica, responsável pelas regiões com alto interesse econômico e logístico. OGM, Organização Geomilitar, focada em regiões de interesse estratégico e de defesa nacional. Além disso, a ANIE teria poder para aprovar projetos classificados como de interesse nacional, o que eu vou detalhar a seguir na próxima solução. A Agência Nacional de Infraestrutura Estratégica receberia um percentual fixo do PIB para funcionar com independência e eficiência. E mais, eu criaria o Sistema Nacional de Licenciamento Estratégico, o SNLE. Esse sistema unificaria os processos de licença prévia, LP, licença de instalação, L e licença de operação, EO, em um único processo integrado e contínuo. Além disso, seria criada Permissão de Operação de Infraestrutura. A POI seria emitida em até 100 dias e permitiria o início imediato das obras, enquanto o processo completo de licenciamento continua sendo analisado. A POI só estaria disponível para projetos de impacto nacional com valor acima de 100 milhões. E quem emitiria essa autorização? A Agência Nacional de Infraestrutura Estratégica.
E para proteger esses projetos, eu instituiria a Lei de Segurança Logística Nacional. Essa lei definiria que nenhum projeto classificado como infraestrutura estratégica poderia ser barrado judicialmente sem um parecer técnico formal da ANI. E mais, o presidente da República teria o poder de aprovar projetos estratégicos, mesmo sem o aval do Congresso. Sim, passaria por cima, e por dois motivos simples. 1. Nenhum presidente, em sã consciência, aprovaria algo que destruísse uma comunidade indígena ou quilombola sem necessidade. Isso custaria votos. 2. Esse modelo destrói dois obstáculos ao mesmo tempo: a burocracia infernal que atrasa o Brasil e o tempo perdido que afunda nosso futuro. É isso. A nova era da infraestrutura começa quando o Estado para de atrapalhar e começa a liberar o país para crescer. O problema do tamanho continental. O Brasil é um país continental. Nós somos o quinto maior território do mundo. Temos povos diferentes, climas diferentes, culturas diferentes, solos diferentes. E sabe o que Brasília fez com isso? Ignorou. Brasília nunca teve um plano nacional ferroviário de longo prazo, como a China tem com seus planos quinquenais. Não. O que Brasília fez foi despejar tudo no Sudeste e no Sul, e o resto do país que se exploda. E aí a gente vê o resultado. 44% das ferrovias do país estão no Sudeste. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste foram deixados para trás. Brasília transformou a malha ferroviária brasileira num trilho de abandono. Mas qual é a solução? A solução é criar um Plano Nacional de Integração Ferroviária, com uma meta clara: levar ferrovias de carga e transporte de pessoas para o interior profundo do Brasil. E como a gente vai fazer isso? Mapeando regiões com alta necessidade social e econômica, locais com alto desemprego, déficit logístico e potencial agrícola ou industrial não explorado, criando corredores estratégicos de desenvolvimento. Ligar o agronegócio do Centro-Oeste aos portos do Norte e do Nordeste. Integrar o Nordeste ao resto do país, com linhas que levem água, alimento e emprego. 3. Empregando quem mais precisa. Para construir ferrovias, vamos precisar de engenheiros, operários, técnicos, trabalhadores braçais. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste têm mão de obra de sobra. Mesmo com baixa densidade populacional, o Norte tem alto desemprego. Então vamos usar a força do povo para reconstruir a malha do país. Isso vai gerar emprego, alimentar quem tem fome, levar água onde falta, aquecer a economia e integrar o Brasil de verdade. E sabe por que isso nunca aconteceu? Porque Brasília nunca se importou com isso. Brasília se contentou em governar o país do ar-condicionado, achando que tudo se resolve com discurso. Brasília só investe onde tem voto garantido. Onde não tem, é silêncio. Mas isso acaba quando o Brasil tiver uma liderança que pense no país inteiro, e não só nos 300 quilômetros ao redor do DF. O Japão demorou quase 40 anos para construir seu primeiro trem-bala. A Alemanha levou 30 anos para criar uma rede ferroviária moderna e eficiente. Agora imagine fazer isso em um país continental como o Brasil, e ainda pior, burocrático como o Brasil. Mas é possível? Sim. E a resposta vem do outro lado do planeta, a China. Um país maior que o Brasil, que saiu do quase zero e hoje tem a maior rede ferroviária do mundo. Sistema modular de construção ferroviária, que é uma forma industrial e rápida de construir ferrovias, usando peças pré-fabricadas como trilhos, dormentes e pontes que já chegam prontas da fábrica. Essas peças são montadas diretamente no local, como um Lego gigante de ferrovia. O que isso muda? A obra deixa de depender do clima, de licitação de cada pedaço, de 30 empreiteiras diferentes. A construção anda linearmente, sem paralisações. Dá para fazer até 1.000 km por ano, com mão de obra local treinada. Exemplo real. A China usou esse método para construir quase 70.000 km de ferrovias de alta velocidade em menos de 15 anos. Força Nacional de Engenharia Ferroviária. O que é? É uma tropa de elite da infraestrutura, composta por engenheiros, operários, técnicos militares especializados só em construção pesada. Eles não ficam parados em repartições, eles constroem. É um braço estatal de execução direta. O que muda? O Estado ganha capacidade técnica real, sem depender 100% de empreiteiras ou de licitação para cada parafuso. A obra nunca para por falta de mão de obra ou sabotagem de concorrentes. Pode operar como grupo de resposta rápida, atacando os gargalos mais críticos do país. Exemplo real. A China usou esse modelo com o Corpo de Engenharia Ferroviária do Exército, que construiu trilhos em ambientes extremos, como desertos, florestas e montanhas, com prazos curtíssimos.
Padrão Nacional de Projetos Ferroviários. O que é? É uma padronização técnica das ferrovias, como se fosse um modelo oficial de ferrovia adaptável ao terreno. O que isso muda? Toda ferrovia do Brasil passa a seguir um único projeto nacional, aprovado e testado. Isso elimina o tempo perdido com projetos novos em cada estado. Reduz o custo de obra e acelera a licitação, porque o projeto já está pronto, adaptado por região. Como funciona? O governo desenvolve 4 modelos oficiais: terreno plano, área de montanha, zona amazônica, região semiárida. Cada novo projeto só replica e adapta um desses modelos, nada de reinventar a roda em cada estado. O Brasil não tem mais tempo a perder. Com essas 3 soluções, é possível construir milhares de quilômetros por ano, com qualidade e rapidez. Se a China conseguiu, por que o Brasil não conseguiria? Só falta vontade política e um projeto nacional sério. Como o Brasil pode investir e atrair investimentos em ferrovias novamente? Nota importante: neste momento, não entraremos no debate sobre de onde vem o dinheiro, pois isso abriria uma discussão muito ampla, exigindo uma análise completa do orçamento da União, da estrutura fiscal, da dívida pública, da política monetária e das prioridades nacionais, o que desviaria completamente o foco do tema central: ferrovias. O objetivo aqui é explicar como viabilizar os investimentos e não como financiá-los ainda. Essa parte será tratada em outro capítulo. 1. Investimento direto do Estado. O Estado precisa voltar a atuar diretamente na construção da malha ferroviária nacional. Isso não significa um retorno à estatização total, mas sim a liderança estratégica em obras estruturantes. Criação do Plano Ferroviário Nacional. Um programa federal com metas por década, 10 mil quilômetros até 2035. Supervisionado por um Conselho Ferroviário Nacional, composto por engenheiros, militares, empresários e representantes regionais. Fundo Nacional de Infraestrutura Ferroviária. Um fundo exclusivo para grandes obras ferroviárias, não confundir com o orçamento geral. Protegido por emenda constitucional, impedindo cortes políticos. Permite execução direta de ferrovias prioritárias em regiões estratégicas, norte, centro-oeste, áreas agrícolas e portos. Engenharia de Estado e força-tarefa. Recriação de corpos federais de engenharia ferroviária. Inspiração: modelo chinês, onde militares e engenheiros civis trabalham juntos em grandes frentes logísticas. Agilidade, padronização e redução de custo. Investimento indireto: como atrair o setor privado. O Estado não precisa construir tudo sozinho. Ele deve atrair empresas privadas com segurança jurídica, estabilidade, planejamento e rentabilidade. Segurança jurídica total. Aprovação da Lei de Proteção à Infraestrutura Estratégica. Garante que ferrovias classificadas como estratégicas não podem ser interrompidas judicialmente sem laudo técnico. Protege concessões por até 50 anos, com cláusulas claras. Modelos híbridos de concessão. Estado constrói o eixo estrutural. Empresas privadas operam e exploram economicamente, como portos, terminais e estações. As ferrovias passam a ser vistas como ativos logísticos rentáveis, não como custo público. Parcerias público-privadas, PPPs, com blindagem política. O setor privado entra com parte do capital e assume a operação. O Estado garante rentabilidade mínima, floor, em caso de crises, por um período predeterminado. Isso atrai capital nacional e estrangeiro. Selo Nacional de Projeto Ferroviário Estratégico. Projetos reconhecidos como de interesse nacional ganham. Isenção temporária de impostos federais. Agilidade no licenciamento, via Agência Nacional de Infraestrutura Estratégica, ANI. Acesso facilitado ao BNDES e outros financiamentos de infraestrutura. Recuperação da malha ferroviária existente. O Brasil já tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, mas grande parte está sucateada ou subutilizada. Mapeamento da malha abandonada. Levantamento de todos os trechos abandonados, inativos ou sem uso real, carga única, como minério. Classificação por potencial de recuperação e reuso para múltiplos tipos de carga e passageiros. Programa de reconversão da malha sucateada. Contratos de concessão com cláusulas de recuperação de trechos, multimodalidade, passageiros mais cargas. Integração com portos, aeroportos e centros logísticos. O Brasil ainda tem tempo de reconstruir sua malha ferroviária, mas o relógio está correndo. O Estado precisa liderar os projetos estratégicos, remover as amarras burocráticas, atrair capital privado com segurança e planejamento de longo prazo, mostrar que o Brasil não é mais uma armadilha institucional, mas uma plataforma logística continental.
Agora que você entendeu por que o Brasil não tem ferrovias, por que ninguém investe nesse setor, por que nossa malha ferroviária está parada no século XIX e por que o empreendedor nesse país é tratado como inimigo, chegou a hora de falar o que ninguém tem coragem de dizer. A culpa tem nome. E não é só a FUNAI, nem o IBAMA, nem os indígenas, nem os empresários. A culpa é de Brasília. Brasília é a capital da omissão, da burocracia paralisante, da falta de continuidade, da farsa democrática, onde cada governo apaga tudo que o outro fez. Brasília é onde os interesses nacionais morrem. E sabe o que é pior? A semente desse abandono ferroviário foi plantada por um homem. Um presidente que é vendido como herói, mas foi o verdadeiro responsável pela morte da malha ferroviária nacional. O nome dele, Juscelino Kubitschek, o pai de Brasília. O homem que escolheu carros, rodovias e lobby de multinacionais em vez de investir em ferrovias, logística e independência nacional. Se você quiser entender como esse homem destruiu o Brasil, direta ou indiretamente, com suas decisões embaladas em promessas vazias de progresso, então assista agora ao vídeo anterior. Joca, o presidente que destruiu o Brasil. Porque entender o presente exige coragem de encarar o passado. E se quisermos construir o futuro do Brasil sobre trilhos firmes, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar Brasília no banco dos réus. Nos vemos lá.